6h58. Repita. 6h58. Bom dia, você com o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 30 de janeiro de 2023, dia do portuário, dia da saudade, dia da não violência e dia nacional das histórias em quadrinhos. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos agora, 21 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Também nossa página Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E a Câmara de São José dos Campos volta a realizar sessões ordinárias a partir de fevereiro. A primeira sessão será já na próxima quinta-feira. O presidente para o biênio 2023-2024 será Roberto Beleve, do PSDB. E a mesa diretora também será composta pelos vereadores Milton Vieira Filho, dos Republicanos, Marcelo Garcia, do PTB, José Luiz, do PSD e Tomás Henrique, do Novo. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. São José dos Campos conclui entrega dos carnês do IPTU 2023. Procon de Jacareí notifica papelarias por irregularidades na venda de materiais escolares. Conta de luz continua sem cobrança extra em fevereiro. São Paulo identifica primeiro caso de febre amarela no estado desde 2020. Urban, em São José dos Campos, lança concurso para analista de sistemas e carpinteiro. Avião cai em Ubatuba após ter problemas na decolagem. Corinthians vence São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Paulista. Palmeiras vence Flamengo e é campeão da Supercopa. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. A Câmara dos Deputados e o Senado retomam oficialmente os trabalhos a partir da próxima quarta-feira com 27 medidas provisórias, MPs, editadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pendentes de votação. Medidas provisórias têm força de lei assim que publicadas no Diário Oficial da União, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar leis em definitivo. Se não forem votadas, no prazo perdem validade automaticamente. Entre as MPs que devem ser analisadas pelo Congresso estão a que prevê o pagamento de R$600 mensais do Bolsa Família. A que devolveu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, ao Ministério da Fazenda e a que reduz impostos sobre os combustíveis. Também na quarta-feira serão eleitos os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Atuais presidentes, o deputado Arthur Lira, do PP, e o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, vão tentar se reeleger. E 2 mulheres de 25 e 19 anos morreram em um acidente no quilômetro 154 da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, ontem. O carro em que elas estavam teve uma colisão com um ônibus na pista sentido Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo foi preso por embriaguez. Uma outra mulher que estava no veículo ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal de São José dos Campos. Segundo os bombeiros, ela teve uma contusão no tórax, estava inconsciente no momento do socorro. De acordo com informações da Polícia Civil, o motorista de 28 anos teria tentado ultrapassar o ônibus e, segundo o depoimento do condutor, o pneu teria estourado no momento da ultrapassagem. Com isso, ele teria perdido o controle da direção. O carro, então, teria batido na lateral traseira do ônibus, girado na pista e colidido novamente na dianteira do ônibus. O motorista e a passageira que estava no banco da frente não teriam sofrido ferimentos.
E a Justiça Federal decidiu autorizar a recontratação de médicos cubanos que atuaram no programa Mais Médicos. A decisão foi assinada na sexta-feira pelo desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília. E atendeu ao pedido de reintegração dos profissionais feito pela associação que representa 1.700 intercambistas cubanos que ficaram no Brasil. No fim de 2018, o governo cubano determinou o retorno dos profissionais após desacordo em relação a mudanças sobre as regras para que os médicos permanecessem no programa. Entre as regras estavam a realização das provas do Revalida, exame para avaliar os conhecimentos sobre medicina, receber salário integral e opção de trazer familiares para o Brasil. No atual governo, o Ministério da Saúde estuda o retorno do programa antigo. O período de defesa do camarão começou no último sábado em todo o litoral da região sudeste e sul do país. A restrição à pesca abrange as 4 cidades do litoral norte de São Paulo e vale até 30 de abril. Durante o período de defesa, fica proibida a pesca de algumas espécies de camarões para que elas possam se reproduzir e para a preservação da espécie. Está proibida a pesca das espécies rosa, sete barbas, branco, santana ou vermelho e barba russa. A pesca do camarão branco é permitida desde que não seja realizada por arrasto com tração motorizada. O desembarque das espécies é permitido até hoje. E a Mega Sena não teve um novo vencedor pela 9ª vez consecutiva. E o sorteio do concurso foi realizado pela Caixa Econômica no sábado e os números sorteados foram 09, 12, 20, 30, 32 e 35. Repita. 09, 12, 20, 30, 32 e 35. O próximo sorteio será realizado na quarta-feira e o prêmio principal está estimado em 115 milhões de reais. Um avião de pequeno porte caiu na Avenida Iperuígue, no centro de Ubatuba, no sábado. A queda ocorreu logo após o avião apresentar problemas na decolagem, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O piloto, que era o único tripulante, foi socorrido sem ferimentos. A aeronave não atingiu nenhum veículo ou pessoa que passava pela via. Segundo os bombeiros, o avião tentou decolar no aeroporto de Ubatuba, mas acabou atravessando a pista de voo, passou por um cercado e caiu na avenida que fica em frente ao aeroporto. A via foi interditada para a remoção da aeronave. Estradas. Rodovia Presidente Dutra já começa a semana com problemas para o motorista que vai em direção a São Paulo, trecho de Guarulhos, tem tráfego intenso neste momento na pista expressa, altura do quilômetro 204, sentido São Paulo. Segundo informações da concessionária, o problema é o excesso de veículos. Pela pista marginal, ainda no trecho de Guarulhos, tem obras, altura do quilômetro 218, um pouquinho mais à frente, quilômetro 219, já tem lentidão, e aí esse trecho todo, a partir do quilômetro 218, 219, tá complicado nos dois sentidos. No sentido Rio de Janeiro, tem lentidão na pista expressa e na pista marginal. E no sentido São Paulo, tem lentidão pela pista expressa. Ou seja, essa parte de Guarulhos aí, pela rodovia Presidente Dutra, começa bem difícil a semana para o motorista. A chegada a São Paulo, segundo informações da concessionária, embora com trânsito intenso, segue sem complicações neste momento. Rodovia Ailton Senna também já tem trânsito lento para quem vai no sentido capital. A lentidão vai do quilômetro 24 até o quilômetro 17, aí no trecho de Guarulhos. E segundo informa a concessionária, o problema também é excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem. Por lá, visibilidade muito boa, tem sol em toda a extensão da Floriano. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, segue com trânsito um pouco acima do normal no sentido Taubaté, mas sem pontos de lentidão. Além disso, a rodovia tem sol, tem ótima visibilidade neste momento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com essa condição de trânsito livre, mas no caso da Tamoios a gente tem tempo parcialmente nublado e além disso tem obras que começam ali a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela também seguem com tempo normal de embarque, mais ou menos uns 30 minutos de espera, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela, e tem sol entre nuvens nas duas cidades neste momento.
7h11. Repita. 7h11. E a Prefeitura de São José dos Campos concluiu na semana passada a distribuição de 246 mil carnês impressos do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano 2023. A entrega nas residências foi realizada pelos Correios. Quem fez a adesão ao IPTU digital recebeu o carnê pelo e-mail cadastrado. Neste ano, um novo carnê chegou às mãos da população. Ele oferece todos os boletos em apenas uma folha. Com os carnês em mãos, o contribuinte tem várias opções para o pagamento: parcelar o IPTU em até 10 vezes, conforme consta no seu carnê, ou pagar à vista, com desconto de 7,5%. O vencimento acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro. O pagamento também pode ser feito por Pix, apenas com a leitura do QR Code identificado na cota única ou nas parcelas do carnê do IPTU 2023. E um ônibus do transporte público de Jacareí foi atacado 2 vezes na semana passada com pedras, quando passava próximo a um campo de futebol do bairro Jardim Maria Amélia. Os ataques aconteceram na terça e quinta-feira, perto das 8 da noite. O suspeito de arremessar as pedras fugiu. Ninguém se feriu. A empresa Jacareí Transporte Urbano, JTU, confirmou o registro das ocorrências e informou que os ônibus tiveram os vidros danificados. A empresa afirmou que os casos são tratados como incidentes pontuais e que registrou o boletim de ocorrência. E o Procon de Jacareí notificou durante a semana passada 14 papelarias por apresentarem irregularidades na venda de materiais escolares. Foram 8 notificações por inconformidade com a legislação por venda de produtos sem verificação do Inmetro e mais 6 pela comercialização de materiais vencidos. A fiscalização teve como objetivo contribuir para que o consumidor não seja lesado, assim como alertar para que esses tipos de comércios cumpram a legislação no que se refere ao direito do consumidor. Muitos consumidores podem desconhecer, mas o material escolar também tem prazo de validade, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. O Procon alerta para a importância desse item ser observado na hora da compra. A validade vencida pode afetar, inclusive, a eficiência do produto. Um casal foi resgatado no mar na última sexta-feira após ficar preso em uma correnteza na Praia Grande, em Ubatuba, no litoral norte. De acordo com o grupamento de bombeiros marítimo, o casal é de Ademar, no interior do estado. O homem tem 50 anos e a mulher 46. 3 bombeiros entraram no mar e conseguiram salvar os banhistas. A correnteza puxou o casal, que não conseguiu voltar para a faixa de areia. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou que um homem de 73 anos foi diagnosticado com febre amarela no último dia 23. Segundo a pasta, ele já teve alta hospitalar. O homem é morador da cidade de Vargem Grande do Sul, próxima a São João da Boa Vista e São José do Rio Pardo, e não estava vacinado contra a doença. A pasta também informou que a cobertura vacinal contra a doença está em 64% em São Paulo e destacou a importância da vacinação e conscientização sobre a imunização de rotina. São Paulo viveu um surto de febre amarela entre os anos de 2016 e 2019. A febre amarela é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que causa dores no corpo, mal-estar, náuseas, vômitos e principalmente febre. Em alguns pacientes, o vírus da febre amarela ataca o fígado. São as complicações hepáticas que levam as pessoas infectadas a ficar com uma cor amarelada. Daí o nome febre amarela. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que em torno de 30% das pessoas que contraem a doença podem morrer se não forem diagnosticadas precocemente. Agora são 7h14, 7h14, a arrecadação federal aumenta em 2022 e bate recorde. Mais de 2 trilhões de reais entraram para os cofres públicos. A Receita Federal divulgou os números referentes à arrecadação de 2022. No ano passado, a arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais somou 2,210 bilhões de reais. Em valores corrigidos pela inflação, são 2,250 bilhões, uma alta real de 8% na comparação com 2021, ano em que a arrecadação federal somou pouco mais de 2,80 bilhões de reais. Segundo a Receita, o total arrecadado ao longo de 2022 foi o mais alto
desde o início da série histórica, em 1995. Ao apresentar os números, a Receita citou alguns fatores que impulsionaram a arrecadação de impostos, taxas e contribuições no ano passado. Um deles foi o aumento no preço de produtos básicos, como o petróleo e alimentos. O preço mais alto desses itens gerou inflação no nosso país e lucro para as empresas, com reflexo direto na arrecadação de impostos. O aumento dos juros básicos da economia brasileira, a Selic, que atualmente está em 13,75% ao ano, e o aumento da massa salarial, que gera aumento nas receitas previdenciárias, foram outros fatores apontados pelo órgão. Por outro lado, segundo a Receita, a arrecadação teria sido ainda maior se não fossem as medidas de desoneração adotadas pelo governo, especialmente o corte do IPI e o corte do PIS/COFINS sobre os combustíveis. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h17. Repita. 7h17. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h20. Repita. 7h20. A Urbanizadora Municipal abre amanhã, terça-feira, o período de inscrições para o concurso público de São José dos Campos, que visa preencher vagas nos cargos de analista de suporte de sistemas e carpinteiro. Os salários variam entre R$ 2.100 e R$ 5.800. Os interessados devem se inscrever até 7 de fevereiro no site da empresa. O concurso oferece uma vaga inicial para cada área, além das que vierem a existir dentro do prazo de validade. Para participar é necessário ser brasileiro, estar no gozo dos direitos políticos, ser eleitor e estar quite com as obrigações eleitorais, se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares e idade mínima de 18 anos. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que a conta de luz continuará sem cobrança extra em fevereiro. A agência manteve acionada a bandeira tarifária verde, que não acrescenta custos às tarifas dos consumidores de energia com base no seu consumo mensal. A bandeira verde está em vigor desde 16 de abril do ano passado. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL para sinalizar o custo da geração de energia. No final de todo mês, a agência decide a cor da bandeira para o mês seguinte. Quando o custo da produção de energia aumenta, por exemplo, por conta do acionamento de usinas térmicas mais poluentes e mais caras, a ANEEL pode acionar as bandeiras amarela ou vermelha patamar 1 ou 2, que representam custo extra ao consumidor. E entre janeiro e dezembro do ano passado foram registradas 1.600 ocorrências nos municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte com pipas. Os dados são da EDP, Distribuidora de Energia Elétrica do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que faz um alerta sobre os riscos que devem ser levados em conta na hora da brincadeira. Como consequência das pipas, 65 mil clientes do Vale do Paraíba e Litoral Norte tiveram fornecimento de energia elétrica interrompido. As pipas em contato com a fiação, além de provocarem a interrupção da energia elétrica, também podem gerar acidentes graves. E o empresário Fernando Palácio, de 53 anos, que estava desaparecido desde o dia 11 de janeiro, foi encontrado pela Polícia Civil. Ele tem uma marcenaria em Jacareí. De acordo com os investigadores da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Jacareí, o homem foi encontrado em Recife, Pernambuco. Ele alegou aos policiais que está na cidade por vontade própria e que está bem. Ele disse ainda que fará contato com familiares em momento oportuno.
A Food and Drug Administration, a FDA, retirou a autorização de uso emergencial do medicamento Evusheld nos Estados Unidos. O remédio fabricado pela AstraZeneca estava autorizado para a prevenção da Covid-19 em pessoas não infectadas e que não tiveram contato prévio com o vírus. O órgão equivalente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, afirma que o remédio não neutraliza subvariantes da Omicron, como é o caso da XBB.1.5.1, responsável por quase metade de todos os casos da doença registrados no país norte-americano na semana passada. O Evusheld é uma combinação de 2 anticorpos monoclonais e a aplicação é feita por injeção intramuscular. No Brasil, o uso emergencial do Evusheld foi autorizado pela Anvisa em fevereiro de 2022, também para a prevenção da Covid-19. Foi o primeiro medicamento com indicação profilática liberado no país. Ainda sobre a Covid, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decidiu sexta-feira, manter o nível máximo de alerta para a pandemia da Covid-19, exatamente 3 anos depois de ter declarado a doença como urgência de saúde pública internacional. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, seguiu as recomendações do Comitê de Urgência sobre a Covid-19, composto por diversos especialistas que se reuniram na última sexta-feira. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a segunda-feira vai ser de sol, mas com muitas nuvens durante o dia em toda a região. Vale do Paraíba, Litoral Norte, também Serra da Mantiqueira, terão ainda períodos de céu nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. Mas o calor continua. Máximas para hoje: São José dos Campos e Caraguatatuba devem chegar aos 28 graus e Campos do Jordão fica aí nos 23 graus de temperatura máxima prevista para esta segunda-feira. Neste momento, em São José dos Campos, temos 21 graus. 7h25. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h28. Repita. 7h28. E o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, SERP, entra em vigor em todo o Brasil a partir de amanhã. O novo sistema vai possibilitar o acesso de forma remota e eletrônica aos serviços de registros públicos. Apesar de muitos cartórios brasileiros já oferecerem seus serviços de forma digital, a implementação do sistema online unificado permite que todos os cartórios do país possam fornecer serviços digitais de modo padronizado. Assim será possível acessar informações de qualquer cartório do Brasil, já que a adesão ao sistema é obrigatória para todos os oficiais regulados pela Lei de Registros Públicos. Segundo a lei, o sistema será operado nacionalmente por pessoas jurídicas sem fins lucrativos e custeado por um fundo, que será bancado pelos cartórios. A taxa média de juros cobrada pelos bancos em suas operações com pessoas físicas e com empresas registrou alta de 8,2 pontos percentuais no ano de 2022 e chegou a 42% ao ano em dezembro. A informação foi divulgada na sexta-feira pelo Banco Central. O juro médio, nesse caso, foi calculado com base em recursos livres, ou seja, não inclui os setores habitacional, rural e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. De acordo com o Banco Central, a taxa média de juros cobrada nas operações com empresas subiu de 19,7% ao ano em dezembro de 2021 para 23,1% ao ano no fim do ano passado. O aumento foi de 3,4 pontos percentuais. Já nas operações com pessoas físicas, os juros subiram de 45% ao ano em dezembro de 2021 para 55,8% ao ano no fechamento do último ano. A alta foi de 10,8 pontos percentuais.
E vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, Wall Street encerrou a última sexta-feira em alta, convencida pelos indicadores do dia, principalmente o da inflação, que deu conta de uma moderação nos aumentos dos preços no mês de dezembro. O Dow Jones teve leve alta de 0,08% e o Nasdaq subiu também 0,95%. Aqui no Brasil, na última sexta-feira, euro fechou cotado a R$5,55, com alta de 0,56%. O dólar comercial encerrou vendido a R$5,11, com alta de 0,74%. No mercado de ações, o dia foi marcado no Brasil pela venda de grandes quantidades de ações. O índice Ibovespa da B3 fechou em 113.316 pontos e acabou perdendo 1,63%. 7h31. Repita. 7h31. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os governadores dos 26 estados e Distrito Federal decidiram na sexta-feira pela criação de um Conselho de Diálogo Federativo, batizado de Conselho da Federação. E de um plano de investimento de obras comuns do governo federal, estados e municípios. As informações são do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, após a reunião realizada no Palácio do Planalto. Segundo Padilha, o conselho será uma mesa permanente com a representação do governo federal por meio do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, 6 representantes dos governos estaduais, incluindo um de cada consórcio regional, e 6 representantes das entidades nacionais de prefeitos. O grupo deve ter reuniões regulares, além das reuniões ampliadas com os 27 governadores. Já o plano de investimento de obras será conduzido pelo ministro da Casa Civil da Presidência, Rui Costa. Entre os dias 3 a 10 de fevereiro, os governadores deverão encaminhar seus projetos prioritários. A diretriz, segundo o ministro, é retomar as mais de 10 mil obras paralisadas pelo país, nas áreas da educação, saúde e infraestrutura social, e investir em projetos que possam ser executados nos próximos 4 anos. A partir de 13 de fevereiro, serão conduzidas reuniões bilaterais com cada governador para fechamento das propostas. E o AME, Ambulatório Médico de Especialidades de São José dos Campos, vai abrir um processo seletivo exclusivamente para PCDs, pessoas com deficiência em áreas administrativas e assistenciais. No total, 19 vagas estão disponíveis e os salários variam entre R$ 1.200 e R$ 4.600. Interessados podem se inscrever de hoje até 1º de fevereiro, das 9 da manhã às 2 da tarde, presencialmente na entrada lateral do AME. Não há taxa de inscrição. A unidade está localizada na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, número 925, no bairro Jardim São Dimas, mas a entrada lateral fica em frente à rua Amin Assad. O processo é gerido pelo Instituto Sócrates Guanais. Também há vagas abertas para PCDs no Hospital Regional do Litoral Norte. Agora são 7h33, 7h33. Primeiro teste de carro voador da América Latina será no Paraná, já em março. Primeiro teste com carro voador na América Latina será em Curitiba, no Paraná. O eVTOL, sigla para Veículo Elétrico de Pouso e Decolagem Vertical, deve alçar seu primeiro voo entre 22 e 24 de março. Neste teste não haverá tripulantes na aeronave da fabricante chinesa Yihang, que vai ganhar os céus curitibanos no sudeste brasileiro durante o Smart City Curitiba Expo. O prefeito Rafael Greca, do PSD, afirmou que autorizou os estudos para que o veículo voador faça um percurso aéreo numa cidade de perfil inovador. O eVTOL tem tecnologia segura já testada em voos ao redor do mundo. O próximo passo será a conquista de um voo tripulado, que requer, além das condições técnicas, a autorização da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. As companhias Gol e Azul já têm acordos para receber seus primeiros veículos elétricos aéreos a partir de 2025. E a Embraer promete entregar a versão da aeronave nacional a partir de 2026. Da Rádio 2,
Bernadette Druzian. 7h35. Repita. 7h35. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h38. Repita. 7h38. Ontem à tarde, no início de noite, várias informações nas redes sociais davam conta de que houve alagamentos e também transbordamento do Córrego do Turi em Jacareí, o que trouxe preocupação à cidade. Eu agora pela manhã tentei falar com o Defesa Civil, não consegui, liguei no Alvorada, lá que parece que havia alagamento próximo ao Hospital Alvorada em Jacareí, também não consegui, e agora há pouco eu falei com a assessoria de imprensa, a Prefeitura de Jacareí, com a Rosane, que prontamente entrou em contato com a Defesa Civil e tem a seguinte nota: a Defesa Civil informa que a forte chuva de ontem provocou quedas de árvores em vários pontos da cidade, o que tem mobilizado as equipes da Prefeitura até o momento para efetuar o corte e recolhimento desses materiais. De acordo com a Defesa Civil de Jacareí, não houve vítimas e também não houve chamados para ocorrências de alagamentos. Na rua Minas Gerais, região central, moradores acionaram a Defesa Civil para solicitar somente a limpeza da rua. Agora, o que me preocupa é o seguinte: são 3 piscinões. Se houve de fato alagamentos, será que os piscinões não deram conta de tanta água? Esta é a informação. As redes sociais mostram que houve alagamento. Já a nota oficial da Defesa Civil confirma que não houve. Então fica aí a informação da oficial da Defesa Civil de Jacareí, dizendo que não houve alagamento e apenas moradores da rua Minas Gerais, região central da cidade, acionaram a Defesa Civil para solicitar somente a limpeza da rua. 7h39. Repita. 7h39. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Paulista, no primeiro clássico do ano, o Corinthians venceu São Paulo por 2-1 no Morumbi. Mais do que a vitória, o Timão encerrou um tabu de quase 5 anos sem ganhar do tricolor no Morumbi. A última vez havia sido em 16 de abril de 2017. O Corinthians assume a liderança do Grupo C com 10 pontos, 2 a mais que o São Bento. Já o São Paulo continua com 8, líder do Grupo B. E Santos e Ferroviária ficaram no empate por 1-1 no Canindé. O Santos volta a campo no dia 4 de fevereiro, tem clássico contra o Palmeiras no Morumbi. E o Palmeiras venceu o Flamengo por 4-3 na final da Supercopa do Brasil, disputada entre os vencedores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O duelo no Mané Garrincha teve emoção a todo momento, clima quente e polêmicas de arbitragem. Rafael Veiga e Gabriel Menino, 2 vezes cada, marcaram para o Verdão. Os gols do rubro-negro foram de Gabigol 2 vezes e Pedro. A final em Brasília teve renda de mais de 11 milhões de reais para um público de 56.095 torcedores. E pela La Liga, o Barcelona superou a ausência de Lewandowski, artilheiro do time na temporada, e um dia pouco inspirado no ataque, para vencer o Girona fora de casa por 2-1, em jogo válido pela 19ª rodada. Com a vitória, o Barcelona continua na liderança com 47 pontos. Já o Real Madrid bem que tentou, mas ficou no empate sem gols com o Real Sociedade no estádio Santiago Bernabéu. Com empate, o Real ficou a 5 pontos do líder Barcelona. Pela 3, o São José segue sem vencer. O time empatou novamente no Martins Pereira, dessa vez sem gols contra o São Bernardo. Com o empate, o time fica na 11ª posição, fora da zona de classificação para a segunda fase, com apenas 3 pontos. O São José volta a campo na quarta-feira contra o Barretos, fora de casa. Pelo mundo do tênis, em um jogo incrível e de alto nível, Aryna Sabalenka, 5ª do ranking, conquistou o título do Australia Open.
A bielorrussa superou a cazaque Helena Rybakina, 25ª colocada por 2-0. Este foi o primeiro troféu de Grand Slam de Sabalenka, a 12ª conquista da carreira da tenista do leste europeu em 20 finais disputadas. Com o troféu, a bielorrussa de 24 anos passará ao segundo lugar no ranking, repetindo a sua melhor posição. No masculino, o sérvio Novak Djokovic derrotou o grego Stefanos Tsitsipas por 3-0 em 2 horas e 56 minutos de partida e atingiu mais uma marca histórica na carreira ao conquistar o 10º título do Australia Open. De quebra, retomou o posto de número 1 do ranking da ATP e se igualou ao espanhol Rafael Nadal em títulos de Grand Slam. Agora são 22 troféus para cada um. E para terminar, o São Paulo vai continuar pagando o lateral direito Daniel Alves mensalmente, mesmo após a sua prisão na Espanha, acusado de abuso sexual. A informação foi confirmada pelo mandatário do tricolor, Júlio Casares, que explicou a obrigação do clube paulista em manter os pagamentos pelo fato do acordo trabalhista ter sido assinado antes da prisão do atleta. Daniel Alves está preso provisoriamente, acusado de agressão sexual a uma mulher em uma boate de Barcelona no fim do ano passado. O lateral direito fatura R$472 mil por mês do tricolor. As prestações pela rescisão contratual serão pagas por 5 anos. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7h45. Repita. 7h45. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos, posicionados na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, no Jardim Oswaldo Cruz. Velocidade máxima permitida nesta avenida é de 70 km por hora e também na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos. Nessa via, velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Tem programação do Fumacê para São José dos Campos, região leste, vários bairros. Jardim Copacabana, Jardim Olímpia, Jardim Brasília, Jardim Universo, também Jardim São Jorge, Vila Tatetuba, Parque das Américas, Residencial Intervale, Vila Industrial, Jardim Ismênia, também no bairro do Sapê, Vista Linda, Residencial Planalto, Conjunto Integração, bairro do Honda e Vila Guarani. Estradas. Rodovia Presidente Dutra já tem lentidão para o motorista aqui no trecho de São José dos Campos. No sentido São Paulo, trânsito lento agora pela pista expressa a partir do quilômetro 138, ali no trecho próximo da saída ali do Santa Inês, e também no 143 pela pista marginal no trecho ali próximo da Revap. Os 2 pontos aqui em São José dos Campos, segundo informa a concessionária, são causados pelo excesso de veículos. A partir de Guarulhos, falando ainda da Dutra, muito
muito complicado para o motorista. Tem lentidão a partir do quilômetro 204 até o 210 pela pista expressa. Pela pista marginal, lentidão começa a partir do 214 e vai até o 221. Nesse trecho aí, a gente tem 2 pontos com obras e, além disso, trânsito bastante complicado. Como eu disse, vai até o quilômetro 221. Um pouco mais à frente, a partir do quilômetro 218, só que aí pela pista expressa, trecho de Guarulhos ainda, mais um ponto com lentidão por causa do excesso de veículos. Tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro, a partir do quilômetro 219, tanto pela pista expressa quanto pela pista marginal, lentidão também na Dutra por causa do excesso de veículos nesse momento. Rodovia Ailton Senna também segue com trânsito fluindo com complicações a partir do quilômetro 24 até o 17, trecho ali de Guarulhos também, e o problema é o mesmo, segundo informa a concessionária, excesso de veículos acaba deixando tudo muito complicado para o motorista nesta manhã. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem trânsito bom, ótima visibilidade com sol. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, nesse sentido tá igual aí a Floriano, o trânsito flui bem, mas está um pouco acima do normal, mas tem sol, tem ótima visibilidade. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trânsito livre também, tempo parcialmente nublado. No caso da Tamoios, tem obras na pista. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, e também tem sol nesse momento, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. 7h52. Repita. 7h52. E tem reclamação do ouvinte, Eloy. Tem sim, a gente tem a reclamação aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 12997077791. O Almir de Jacareí, ele inclusive mandou um vídeo pra gente mostrando a situação que ele tá comentando aqui, é sobre a estrada que liga Santa Branca a Guararema. Ele diz que trabalha todo dia em Santa Branca, enfrenta vários problemas na estrada, entre eles pedras com ponta para cima. Ele falou que tem lugares ali que você tem que andar com o carro a menos de 20 km por hora, tamanha a quantidade de buracos que tem no... Aliás, essa cobrança eu fiz pessoalmente ao deputado estadual André do Prado, que é um dos responsáveis por essa verba aí, ele, o Márcio Alvindo, do PL, para que fosse asfaltada a estrada municipal que liga Guararema a Santa Branca. E só foi asfaltada o trecho de Guararema, não sei por qual motivo, mas só Guararema e Santa Branca realmente fala que tem que andar com o carro a menos de 20 por hora em alguns trechos da estrada. Não, quando acabou Guararema, de Guararema a Santa Branca, você tem que andar a 20 ou menos, porque realmente a estrada está numa situação lastimável. É bem provável que o deputado assuma agora a presidência da Assembleia Legislativa e esperamos que, em contato com o governador eleito e recém tomado posse, Tarcísio de Freitas, a coisa possa resolver de uma vez por todas. Não tem sentido apenas uma parte da estrada ter sido asfaltada e a parte que pertence a Santa Branca não ter sido nem dado nem bola para eles. Tem coisas que não dá para explicar, né, Clemente? Fica a cobrança do deputado André do Prado, também ao prefeito de Santa Branca, o nosso amigo de Santa Branca também é do PL, para que cobre o seu deputado Adriano Levorim. Adriano Levorim, que é o prefeito de Santa Branca, tem que cobrar e terminar, nesse sentido. E me parece, pela conversa que nós tivemos com o André do Prado, que é um projeto para os próximos 2 anos. É muito tempo. Sem dúvida alguma. O Edinaldo de São José dos Campos também reclama que ele mora na rua São Tomé, no bairro São Judas Tadeu, e ele diz que já estão sem água por lá há 3 dias. Ele diz que ligaram na Sabesp e eles falam que o abastecimento está normal no bairro. Aí o Edinaldo está dizendo pra gente que sempre tiveram esse tipo de problema. Eles moram na parte alta do bairro e a água só chega de madrugada, chega sem pressão, vem num volume muito baixo. Diz que não está enchendo nem as caixas d'água. Quando ele chega do trabalho, tem que ir na Cambuí para encher galão de água para poder fazer comida. Ele tem 2 filhos pequenos, tá aí a reclamação do Edinaldo, nosso ouvinte de São José dos Campos, da rua São Tomé, no bairro São Judas Tadeu. Eu acho que essa reclamação do ouvinte, Eloy, Giovana, já é uma reclamação recorrente aqui no Jornal da Manhã, do bairro São Judas. Sim, não é de hoje que isso as pessoas reclamam. Até agora, nenhuma providência foi tomada. Então fica agora a dica aí para que o prefeito Anderson
de São José dos Campos, entre em contato com a Sabesp e peça providência urgente. Nesse sentido, esse tempo todo, o pessoal do São Judas reclamando de falta de água por parte da Sabesp na rua Santo Tomé, no bairro São Judas Tadeu. É exatamente isso que você comentou, Clemente. A reclamação é antiga, só que agora está ficando pior, porque antes pelo menos chegava água de madrugada, agora nem de madrugada ela chega e super fraca, não chega nem a encher as caixas d'água, né? Você também pode participar aqui pelo nosso WhatsApp, participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp, que é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h55. Repita. 7h55. Com o objetivo de fortalecer as ações integradas em torno da segurança pública no país, o ministro Flávio Dino, Justiça e Segurança Pública, se reuniu com secretários de Segurança Pública de todos os estados e do Distrito Federal. Foi o primeiro de uma série de encontros e o grupo irá se debruçar sobre diversos temas, entre eles o Sistema Único de Segurança Pública, a distribuição e execução do Fundo Nacional de Segurança Pública e a retomada do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Flávio Dino acrescentou que as aquisições e repasses de equipamentos e materiais para os estados será tema de discussão, bem como a política de armas e os crimes contra o Estado Democrático de Direito e a política sobre drogas. O ministro reiterou que buscará formas de acelerar a execução dos repasses de verbas federais aos estados. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em São José dos Campos, vai abrir a consulta pública para receber opiniões para a elaboração do Plano Anual de Aplicação de Recursos do Fundo Municipal de Cultura. O formulário para consulta pública está disponível no site da Fundação até o dia 17 de fevereiro. Neste período, a comunidade artística e a sociedade civil, em geral, poderão contribuir com sugestões e até mesmo com o apontamento de dúvidas que serão analisadas pelo Conselho Gestor. A consulta pública é um mecanismo de participação popular de caráter consultivo que contribui para a definição de políticas públicas para o setor. O resultado desta consulta pública deverá ser divulgado no dia 10 de março, juntamente com o Plano 2023 aprovado pelo Conselho Gestor. O Plano Anual é um documento oficial do Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos que apresenta o número de editais, os temas e recursos a serem disponibilizados durante o ano. E a Prefeitura de Ilhabela reabriu ao turismo um dos principais atrativos naturais da cidade, a Cachoeira do Gato, uma das maiores cachoeiras da ilha, com queda d'água de aproximadamente 40 metros. A visitação à Cachoeira do Gato foi suspensa em 2017 a pedido da comunidade do Ribeirão, pois a captação de água que abastecia cerca de 18 famílias locais estava abaixo do ponto de banho do atrativo. De acordo com a prefeitura, foram realizadas ainda diversas melhorias na infraestrutura turística. A trilha, com cerca de 2 quilômetros, foi toda reestruturada com corrimãos e escadarias em eucalipto tratado e ganhou uma guarita com serviço de orientação aos visitantes, equipada com banheiros e ducha. O Mirante do Francês, que permite uma bela visão da Praia dos Castelhanos e da Mata Atlântica, também foi refeito. E o Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos fez uma força-tarefa para ajudar famílias desalojadas no município vizinho de Monteiro Lobato. Foram doados colchões, sofás, cestas básicas, produtos de higiene, limpeza, cobertores e roupas. Monteiro Lobato foi atingida por chuva forte na semana passada, o que causou alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra. Muitas famílias tiveram prejuízos materiais e ficaram desalojadas. O Centro de Distribuição do Fundo Social de São José dos Campos, local para doações, fica na Avenida Olivo Gomes, número 100, em Santana. 7h58. Repita. 7h58. Muito bem, vamos agora com o destaque final. E anunciado pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, o novo sistema de prova de vida de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, está valendo com a regulamentação da medida na semana passada. Entre os procedimentos que podem ser usados para comprovar a situação do beneficiário estão vacinação, emissão de passaporte,
e renovação de carteira de motorista. Esses e outros documentos constam em portaria publicada no Diário Oficial da União. A partir deste ano, a prova de vida deixará de ser responsabilidade do beneficiário, sendo obtida por meio de cruzamento de bases de dados do governo e dos bancos. A portaria estabelece uma escala de pontuação a cada procedimento de coleta de dados, conforme a integridade da informação. Os dados serão armazenados por tempo indeterminado e formarão um banco de pontuação. A partir do mês de aniversário do beneficiário, o INSS terá 10 meses para comprovar que o titular está vivo por meio do cruzamento de dados. Se o governo não obtiver informações suficientes, o segurado receberá uma notificação pela rede bancária, pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135 para fazer a prova de vida. A partir de então, o beneficiário terá mais 60 dias para comprovar que está vivo. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. São José dos Campos conclui a entrega dos carnês do IPTU 2023. Procon de Jacareí notifica papelarias por irregularidades na venda de materiais escolares. Conta de luz continua sem cobrança extra em fevereiro, informa ANEEL. E Urban, em São José dos Campos, lança concurso para analista de sistemas e carpinteiro. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.